Olá, seja bem-vindo a mais um Folha da Região Entrevista. E aqui nos estúdios da TV Araçatuba, hoje eu recebo o Alexandre Camilo, presidente do Sincor de São Paulo e vice-presidente da FENACOR. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, agradeço em meu nome, em nome de todos os corretores de seguros do estado de São Paulo e da região aqui, pela oportunidade que você nos dá em falar sobre a nossa profissão e a nossa atuação junto ao consumidor. Muito obrigado e boa tarde a todos os espectadores. Ô Camilo, conta pra gente qual que é o papel desses dois órgãos que você representa, que você atua. Bom, eu estou à frente do Sincor São Paulo, o Sindicato dos Corretores de Seguros no estado de São Paulo, que é um sindicato patronal, portanto um sindicato composto por empresários do setor da corretagem de seguros, líderes por essência, né? E nós representamos quantitativamente, São Paulo representa a metade do número de corretores no Brasil como um todo. O Brasil tem por volta de 72 mil corretores, o estado de São Paulo contempla 35 mil corretores. E a federação, ela tem a orientação sobre os outros 25 estados que também têm os seus sindicatos. Então, a federação agrega 25 outros Sincors, digamos assim. Então tem uma atuação institucional em nível nacional, né, a representação nacional de todos, sempre respeitando a individualidade regional de cada sindicato, evidente. O contato, o convívio, a ação direta ao corretor é de cada sindicato. Porém, a federação nos representa nas instâncias maiores. E eu estou como vice-presidente da região Sudeste, que contempla os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E qual o motivo da sua visita até Araçatuba? Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né, numa região tão gostosa, uma cidade que acolhe tão bem, né? E evidentemente para trazer informações. Nós criamos aqui, desenvolvemos um fórum de oportunidades, trouxemos aqui para o corretor de seguros de Araçatuba esta ação do sindicato, atendendo a anseios dos corretores, que é promover ações descentralizadas, não só na capital. Então nós fizemos um grande evento, porém fracionado em 10 localidades. E uma das 10 escolhidas foi aqui a cidade de Araçatuba. Então hoje fizemos esse fórum de oportunidade, interagindo com todos os corretores aqui da região, ou aqueles que se inscreveram, e também trouxemos todo o corpo diretivo das companhias seguradoras para essa interação e, como o nome já diz, propiciar aos corretores de seguros oportunidades de negócios dos mais diversos segmentos. Interessante. Aproveitar a sua presença aqui, e nós fizemos várias perguntas relacionadas a seguro, que é uma questão que às vezes as pessoas têm sempre dificuldade em encontrar essas respostas. Quais os tipos de seguro pessoal são mais recomendados? Bom, na área de seguros de pessoas, que nós chamamos, Sim, como você colocou, você tem muito bem dividido para um primeiro entendimento, independente de se entrar em desdobramentos desses seguros, desses setores, mas você tem o seguro de vida propriamente dito, né, que aí tem suas derivações, mas especificamente o seguro de vida, né, que contempla as garantias de morte, de invalidez, acidente, assistência funeral. Depois você tem a previdência privada, né, que hoje é um tema muito palpitante, muito importante, a população cada vez mais procurar entender e conhecer isso, porque dado que você tem uma expectativa de viver muitos anos, né, a longevidade, se você imaginar viver muitos anos com uma previdência estatal, certamente não serão os melhores anos, né? Então você tem que se garantir com a previdência privada. Depois você tem o seguro saúde, que é o sonho de consumo de todo brasileiro, né? Poder ter um tratamento de saúde digno, e só a iniciativa privada promove ou permite isso. E também na linha do seguro saúde, o seguro odontológico, que também hoje tem tido muito interesse, né? Até porque a boca é a porta de entrada
de outras tantas coisas. Então, estando bem tratado, você evita aí, você já começa um bom tratamento da saúde, né? Então, de uma maneira bem resumida, nós poderíamos falar então em seguros de vida, previdência, saúde odontológica. Atualmente, quais são desses que você me citou os mais procurados? Olha, o seguro de vida, ele tradicionalmente ele tem, primeiro, entendimento um pouco mais fácil, uma oferta que já vem de longa data, e ele é eminentemente necessário, né? A partir do momento que você percebe em si valores, entende a importância sua para você e para outros, né? Aqueles que estão ao seu redor, familiares, sem dúvida nenhuma o seguro de vida ele se torna um entendimento totalmente necessário, né? Fora o fato que, lamentavelmente, ele é sinistro certo, né? Claro. Um dia todos nós teremos aí uma passagem, digamos assim. Mas eu acredito que hoje, pela forma como a saúde pública se encontra, o grande desejo mesmo, me parece, da população é realmente um seguro-saúde. Isso realmente me parece o grande desejo. Uma pessoa pode contratar mais de um seguro simultaneamente? Sim, pode. Especificamente, quando você está contratando um seguro, você tem questionários, você tem indagações que são feitas ao segurado, que contemplam a proposta, a avaliação, declaração pessoal de saúde. Especificamente no seguro de vida, é perguntado se você já tem um outro seguro. E, dependendo do que você responder, e na resposta contempla qual é a garantia que você já tem, é feita uma avaliação daquilo que você declara como renda também. Ou seja, não faz muito sentido uma pessoa que ganhe por volta de R$3 mil por mês contratar um seguro de 2 milhões. Tem ali uma pequena distorção do que ele tem, da sua necessidade, do que ele está propondo se segurar. Porque seguro algum, não só o de vida, tem o objetivo efetivo de gerar ganho ou lucro para ninguém. É, na verdade, uma proposta, né, de reparo ou de continuidade daquilo que se tinha ou se desejava. As apólices de seguro, elas podem ser alteradas durante o seu período, assim, durante a vigência dela? Pode. Realmente as apólices de seguros têm um prazo, têm a sua vigência, pode ser anual, pode ser por mais de um ano, mas sempre tem uma data de início e uma data de término, que exatamente se caracteriza como uma vigência, e aí, nesta vigência, durante essa vigência, pode ocorrer uma série de coisas, né? Justamente no seu comportamento pessoal, enfim, casar, descasar, mudar, uma série de situações. As apólices podem ser, nós falamos tecnicamente, endossadas, né? Você procura o seu corretor de seguros, leva ele a sua nova situação e pode-se alterar a apólice. No caso do seguro de vida, se não houver nomeação de um beneficiário na apólice, qual que é o procedimento que a pessoa deve seguir na hora da indenização, de receber a indenização? Cumpre o rito legal, né? O mesmo regramento de herdeiros que contempla a orientação legal. Então, nós sempre buscamos na contratação a identificação do beneficiário, né? Normalmente a pessoa indica a esposa, cônjuge, enfim, né? E também indica às vezes filhos, um percentual para a esposa e cônjuge, um percentual para filhos. Se essa identificação não for feita, correrá, como eu já falei, o procedimento legal, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filhos, né? E mesmo havendo a indicação, mas se a indicação também não contempla o ordenamento legal, ou seja, a pessoa é casada e ao invés de determinar o benefício para a esposa, determinar para um terceiro, isso pode dar problema na hora da indenização. Né? Sim. Então, mesmo a pessoa querendo deixar o seguro para uma pessoa que não faz parte da sua herança, pode haver uma dificuldade. Dentro dessas condições legais, aquele que supostamente se entende como dono do direito, né, a esta indenização, pode promover uma ação judicial
e não só retardar a indenização, porque aí a seguradora vai aguardar a sentença, né? Quanto também pode não ter efetivada o interesse que o segurado queria, que era de fato deixar para aquele terceiro. De que maneira uma pessoa pode agir para escolher melhor um plano que atenda integralmente às suas necessidades? Bom, primeiro, muito obrigado por essa sua pergunta. Afinal de contas, eu represento a classe empresarial que atua na distribuição de seguros, né? Os corretores de seguros. E represento com muita lucidez. Qual é o sentido dessa lucidez? O respeito ao consumidor. Acima de tudo e mais nada, independente da defesa do sindicato que eu represento, a defesa maior que eu faço é sempre pelo consumidor. Sim. Então, evidentemente, que na minha opinião, a melhor e correta forma de se buscar orientação sobre seguros e contratação é mediante um corretor de seguros. Este é o profissional realmente apto, qualificado e comprometido nesta busca do melhor atendimento ao consumidor, levando em consideração que seguro, ele no ato da contratação, ele é um bem intangível. É diferente de algo que você compra e quando entrega não veio a cor que você queria, o tamanho não era apropriado ou não ficou bom e você vai e troca. Seguro, o ato da entrega é quando ocorreu o sinistro, portanto não dá para se voltar mais nada atrás, né? E é lamentável para nós que militamos na área ver a frustração de alguém, de um segurado, diante de uma recusa de um seguro mal contratado. Agora, se o segurado, independente disso, quiser algum outro meio, alguma outra forma que eu não recomendo, que fique atento às condições contratuais, né? O seguro hoje tem uma certa derivação em algumas situações negociais que acaba se colocando o seguro, que é lamentável isso, porque fere a instituição segura, ou seja, embute esse seguro em alguns outros produtos, a famosa venda casada, né? Ou uma negociação de banco, né? Então, diante daquela reciprocidade, vai um seguro junto. E muitas pessoas, é natural, né? Muitas pessoas contribuem, especialmente o seguro de vida, vem a óbito e a indenização não é buscada por ninguém. Ou tem uma decepção, acho que comprou uma coisa e na hora do vamos ver é outra. Então, consumidor, busque sempre um corretor de seguros ou busque meramente uma orientação com o corretor de seguros, que eu tenho certeza que qualquer corretor de seguros terá muita satisfação em te orientar, independente até de você fazer o negócio com ele ou não, porque esse é um compromisso do corretor de seguros. E como eu ou os telespectadores de casa identificamos um corretor registrado, posso dizer assim? Mais uma vez, ótima pergunta. O corretor de seguros realmente, para poder atuar, ele tem que ter uma habilitação, uma certificação e uma habilitação. Fazer um curso na Escola Nacional de Seguros e depois, uma vez aprovado nesse curso, se habilitar junto ao nosso órgão regulador, que é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então, você, consumidor, pode ir no site da SUSEP buscar ali informações sobre esse corretor, se esta pessoa, se Alexandre Camilo de fato é um corretor habilitado, ou mesmo no site do Sincor São Paulo, que é sincorsp.org.br. Corretor, nós estamos falando de corretores, na compra de imóveis também é aconselhado, o seu sindicato, ele abrange também os corretores de imóveis? Não. A nossa atuação exclusivamente sobre seguros, sobre a indústria de seguros. Existem vários corretores que militam nos dois segmentos, que têm imobiliárias, que atuam como corretor, que entendem aí, tem uma certa afinidade, seguro de fiança locatícia, por exemplo, que se substituiu quase que por completo a figura do fiador. Então, quando há essa convergência, às vezes o profissional milita nas duas áreas. Saindo um pouco do seguro de vida e entrando mais na questão do seguro residencial, quais os tipos de cobertura de seguro residencial existem atualmente? Bom, o seguro evoluiu muito ao longo do tempo, né? Então você tem hoje numa apólice de seguro coberturas para o risco propriamente dito, né? Então num seguro residencial você tem coberturas de incêndio, né?
que é o primeiro objetivo, a gente chama como cobertura básica, inclusive, que garante tanto o imóvel, a edificação, quanto o conteúdo. Móveis, máquinas, utensílios, né? Eletroeletrônicos, tá certo? Hoje o seguro é muito acessível, muito simples a contratação, então você atribui uma verba, por hipótese, R$500 mil, subentende-se que esta verba já garante as duas coisas, tanto o imóvel quanto o conteúdo, a menos que você queira identificar uma separação. Além disso, nesta evolução, o seguro hoje contempla outras coberturas que são muito corriqueiras. Não há necessidade mais de uma catástrofe para você usar uma apólice de seguro. Hoje você tem cobertura de dano elétrico. Imagine o quanto uma residência hoje tem de equipamentos eletroeletrônicos. Muitos. Essas variações de voltagem, nem a nossa rede elétrica está preparada e, por vezes, nem as casas. Então, é comum, natural ter um dano elétrico e o seguro prevê isso. Quebra de vidro, vendaval, roubo. Então, são coberturas que hoje têm uma suscetibilidade muito maior. E, além disso, nesta mesma evolução, o que é muito bacana são as assistências 24 horas. Hoje você contrata uma apólice de seguro residencial, ela lhe permite contratar assistências 24 horas, que nesse dinamismo de vida que a gente tem hoje em dia, essa correria de vida hoje, você às vezes não tem tempo para tocar uma lâmpada na tua casa, né? Quantos de nós entram no banco, putz, trocar essa lâmpada e não troca, né? Então hoje uma seguradora pode promover a troca da lâmpada para você, a um custo ínfimo, né? Uma apólice de seguro hoje, como eu falei, de R$500 mil, bem contratada, com boas coberturas, com uma assistência 24 horas ampla, é um seguro de R$500 por ano, R$600 por ano, está muito acessível, muito barato. A gente ouve sempre falar sobre risco coberto e risco excluído. O que quer dizer isso no âmbito de seguros? Então, quando você contrata uma apólice de seguro, deveria começar a análise pelo risco excluído, né? Porque subentende-se que aquilo que não estiver relacionado ali tem total cobertura, né? Então são situações que as seguradoras ao longo do tempo foram desenvolvendo em avaliações de risco e foram normatizando isso de forma que você possa atender a tudo e a todos, né? Então os riscos excluídos são aquilo que efetivamente o seguro não dará amparo. E é muito importante o consumidor ter ciência do que de fato são os riscos excluídos. E aí, mais uma vez, é a importância do corretor de seguros em apontar estes riscos excluídos para a pessoa não ter uma decepção futura, né? E o que é que naturalmente está nesses riscos excluídos? O que geralmente se encontra? Depende muito do tipo de seguro que se contratou. Mas como nós estamos falando de seguro residencial, por exemplo, uma situação muito comum é o furto simples. Você contrata a cobertura de roubo para o seu seguro e ela, na verdade, só dará amparo se você tiver o roubo propriamente dito. Então, há diferença entre o que é roubo e furto. O roubo propriamente dito, ele se caracteriza pela presença de quem está praticando o ato, né? Mediante violência, extorsão, arma de fogo ou arma branca. Então este é o roubo propriamente dito. Então quando você para o seu carro na rua, volta e não o encontra, aquilo não é roubo, aquilo é furto. Sobretudo que na cobertura de automóvel cobre de ambas as formas. No seguro residencial, a cobertura de roubo se dá pela própria caracterização do roubo ou o furto qualificado. O que seria o furto qualificado? Vestígios do fato, arrombamento, desordem na casa, vestígios que de fato alguém entrou, invadiu e roubou. Quando há o furto simples, ou seja, quando o segurado vai à seguradora e pleiteia, olha, eu fui furtado, normalmente falam roubado, como? Sumiu. O simples sumiço não tem cobertura. Sumiu a televisão da minha casa. Isto não terá cobertura, porque é um tanto quanto inimaginável simplesmente sumir, né? No caso dos veículos, o que caracteriza a indenização integral em caso de ocorrência de um sinistro? Bom, diante de roubo ou furto e não se encontrar o veículo depois, né? Hoje em dia a indenização é muito rápida pelos próprios meios legais, os DETRANs, isso está muito ágil. Hoje um veículo que não estiver alienado
que não tiver a questão de você quitar o financiamento, a baixa do gravame, em praticamente uma semana, em 5 dias úteis, você recebe a indenização de um veículo que foi furto de roubo ou furto, né? Então, procure o corretor, entrega os documentos, que são documentos comuns, como se você estivesse vendendo o veículo, e em uma semana você está com o dinheiro na conta. E se o veículo for encontrado depois, se caracteriza como salvado e fica então pertencente à companhia seguradora, aí vai a leilão e tudo mais. Com relação a outra possibilidade de indenização total, é quando a batida é de grande monta e o valor despendido para se recuperar o veículo passa a não ser mais interessante, tanto no aspecto de investimento quanto no aspecto da própria segurança do veículo, né? Dependendo do dano, não convém mais você reparar aquele veículo, entregá-lo novamente para o consumidor, colocando em risco a segurança. Isso mais ou menos se caracteriza quando o valor do reparo gira em torno de 70% a 75% do valor do bem. Traduzindo em números, se você tem um veículo que valha 50 mil reais, se para repará-lo ficar em torno de 30 a 35 mil reais, a seguradora então promove a indenização total e fica também com o salvado. Nesse momento de crise que o Brasil passa, é aconselhável fazer seguro? Porque é um compromisso que a pessoa vai ter de pagar mensalmente uma parcela. Estávamos discutindo justamente isto hoje. Talvez, se pensar numa expansão, fica um pouco difícil por toda essa diversidade econômica e política que a gente tem passado. Mas mais do que nunca, o seguro é importante pela preservação daquilo que se tem, né? Então, eu aconselho o consumidor a avaliar muito bem aquilo que é necessário mesmo no dia a dia dele, né? Será que mesmo numa situação de crise como essa, abrir mão do seguro-saúde será a atitude mais inteligente? E se efetivamente ele precisar, como é que ele vai fazer, né? Então, eu acho que a avaliação, nessa redefinição de planejamento familiar ou mesmo empresarial, eu entendo que o seguro deve ser o último a ser relegado a um segundo plano e que dirá, então, não ser contratado. Talvez a pessoa tenha em casa 5, 4 carros, talvez um mais velhinho pode ter uma cobertura modificada, não uma cobertura total, mas pelo menos uma cobertura contra terceiro, porque uma coisa é você se entender com você mesmo, outra coisa é você bater uma Mercedes e não ter seguro e o cara ficar te cobrando, né? Então, esta avaliação deve ser feita sim, mas eu aconselho o consumidor a se manter garantido com a apólice de seguros, mesmo a gente atravessando esta crise, porque não ter pode se tornar pior ainda. Só para nós fecharmos a nossa série de perguntas, existem seguros que abranjam todos esses, tudo isso que você falou, que pega desde a saúde e vai para a previdência privada? Previdência privada, deixa eu fazer de novo a pergunta. Só para fechar a nossa série de perguntas, existe um seguro que abranja todas essas áreas que a gente tratou aqui agora, desde saúde até previdência privada? Num único seguro, não, né? Você tem realmente as coisas bem definidas, são ramos de seguro, né? Inclusive por condições legais, a própria legislação. Hoje, quando você fala em seguro, as próprias companhias são empresas independentes, participam do seu grupo, mas se você pegar uma companhia que atua com capitalização, por exemplo, é uma empresa de capitalização porque tem o regramento próprio para isso. Se você pegar uma empresa que atua com previdência, ela tem uma empresa específica devida e previdência, porque também tem um regramento. E no Brasil hoje tudo é muito sério. Há quantos anos a gente não ouve falar de uma seguradora que quebrou ou que deixou de honrar com os seus compromissos? Previdência, especialmente, tem um controle muito rígido pelo fundo ali, pelas reservas financeiras. A companhia não pode pegar aquilo lá para resolver outros problemas dela. Aí você tem as companhias, os seguros de automóvel, residenciais, patrimoniais, cai na linha dos seguros gerais, então companhia X de seguros gerais, e também os seguros saúde, hoje tem um regramento próprio, que estão sob a égide da Agência Nacional de Seguros, a ANS, nem são regulamentados pela SUSEP, então também as empresas têm que ter uma operadora própria para atuar, uma empresa que se chama operadora, para trabalhar os seus planos de saúde, então são bem distintos.
Camilo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Araçatuba, na Folha da Região. Espero que as suas dicas sejam válidas para o pessoal de casa e deixar aberto aqui o microfone, a câmera da TV, para quando você estiver passando por aqui, deixar aqui mais dicas e mais informações sobre seguros para o pessoal. Hugo, muito obrigado. Realmente oportunizar, franquear esta nossa presença aqui para todo o seu público, que é mais do que nunca um serviço de utilidade pública, você bem orientar o consumidor. Então, eu estou à sua disposição sempre que aqui estiver. E nós também temos na região a nossa diretoria regional, o Sincor São Paulo tem uma representação aqui em Araçatuba, cujo diretor regional é o Flávio Machado, que também está à sua disposição, até pela proximidade, para sempre que você precisar, estiver aqui, fazer disso até uma rotina e orientarmos os consumidores. Muito obrigado, um abraço a todo o povo aqui de Araçatuba e região. Muito obrigado a você que nos assistiu em mais um Folha da Região Entrevista. Até o próximo programa.